Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito do filme Adão Negro. Não é um vídeo de Clube da Bilheteria, ou no máximo vocês podem considerar esse um vídeo Clube da Bilheteria especial, porque eu vou falar somente a respeito do filme Adão Negro e da possibilidade dele ter sido banido da China. Então, vamos lá! Então, pessoal, você pode estar se perguntando, né, pô, como que o filme foi banido da China se algumas semanas atrás eu falei que o filme teria uma estreia chinesa? A China é um território muito difícil de negociar ultimamente, principalmente aí nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, todos os últimos filmes da Marvel não foram lançados em território chinês. Muitos outros filmes também estão encontrando muitas dificuldades para ter um lançamento chinês. Isso afetou muito, né, a margem dos filmes para Marvel. E não só para Marvel, né, como também para outros grandes estúdios, como para a própria Warner. E o filme do Adão Negro tinha tido a sua estreia pelo menos confirmada, né, ou pelo menos estava praticamente confirmado que o filme teria uma estreia chinesa, se não me engano, no dia 11 de novembro, ou seja, amanhã. Só que essa estreia não vai acontecer, ou pelo menos parece que não vai acontecer, segundo muitas fontes diferentes aí. Parece que o filme foi banido em território chinês por causa de algumas coisas diferentes. A primeira delas, né, por causa de coisas que o Pierce Brosnan fez. Eu vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo. E também a suspeita é de que os fãs da Marvel tiveram um dedo nessa situação, porque o filme do Pantera Negra não vai chegar por lá. Então as pessoas ficaram irritadas que o filme do Pantera Negra não ia chegar, então o filme do Adão Negro também não deveria chegar. Eu discordo plenamente disso. Se o Adão Negro tinha conseguido uma estreia, provavelmente por causa da popularidade do The Rock por lá, mérito da Warner. E por que o Pierce Brosnan? Né? Porque a China, ela é bastante radical com relação ao que ela deixa ser transmitido em território chinês e o que ela não deixa. Muitas vezes o filme tem uma cena um pouquinho diferente ali do que é permitido e a China não autoriza aquele filme a ser lançado. Isso leva inclusive muitos estúdios a modificarem os seus filmes, né, para mandar para o mercado chinês. Tiram uma cena de repente com um beijo entre dois homens ou entre duas mulheres, justamente porque a China não permite esse tipo de conteúdo por lá. Só que dessa vez parece que a China simplesmente barrou, porque o Pierce Brosnan tem um relacionamento, ou pelo menos tem uma admiração muito grande pelo Dalai Lama. E por que isso? Porque a China tem um relacionamento muito conturbado com o Tibete. Eu não entendo muito bem. Na época que eu estava estudando por cursinho, eu sabia exatamente qual era a situação, né, quando eu estava estudando atualidades, geografia, história. Hoje eu admito que eu não me lembro muito bem qual é a situação entre os dois países. Eu só sei que a China, ela acha, né, que é dona do Tibete, e o Tibete acha que tem direito à sua própria liberdade. Isso cria, obviamente, um atrito muito grande. Tanto que a Marvel, quando fez o filme do Doutor Estranho, fez questão de não citar, né, o Tibete, porque tinha uma relação ali com o Mago Supremo anterior e etc. Eles decidiram seguir um caminho um pouquinho diferente, justamente para não irritar a China, né, para não deixar de estrear na China. E a DC não fez absolutamente nada de errado, né, digamos assim. Só que o Pierce Brosnan tem uma admiração pelo Dalai Lama, já falou com ele, tem fotos com ele e assim por diante. Então isso criou um atrito muito grande que parece que a China acabou barrando a estreia do filme. Então aqui, só para vocês verem, ó, lançamento de Adão Negro na China em dúvida, morto por fãs da Marvel. Fãs chineses do MCU chateados por Pantera Negra Wakanda Forever não ter o lançamento na China podem ter entregado Pierce Brosnan. Então mesmo essa teoria dos fãs da Marvel também tem uma ligação direta com o Pierce Brosnan. Né, ó, rumores estão circulando de que Adão Negro não está sendo lançado na China devido aos fãs da Marvel, o que, se for o caso, certamente mataria sua bilheteria. Pensava-se que Adão Negro seria lançado na China em 11 de novembro, a mesma data em que Black Panther Wakanda Forever estreia no resto do mundo, mas não será lançado na China, onde Dwayne The Rock Johnson tem muitos seguidores. Mas nada oficial foi anunciado. No entanto, na quarta-feira, um grande boato chegou de que Black Adam não será lançado na China. Atualização: é improvável que Black Adam seja lançado na China, então eles estão continuando atualizando. Lembrando que na China eles não avisam, né? Eles não vão chegar e falar: ó, pessoal, a gente não autorizou o lançamento de Adão Negro. Normalmente o filme simplesmente não é lançado sem nenhum grande anúncio, né? E muitas vezes quando o filme chega na China é meio de surpresa, eles não fazem um lançamento meses antes, não fazem tantos anúncios. O governo vai lá e fala: ó, pode lançar o filme semana que vem. Eles vão lá correndo e tentam fazer um lançamento. É muito imprevisível, né, o mercado chinês, porque qualquer coisinha eles podem simplesmente cancelar o lançamento. E aqui, ó, a China decidiu não liberar Adão Negro.
Um usuário dos fóruns Black Office Theory postou que, como resultado dos fãs chineses da Marvel informarem ao Chinese Film Board que o Pierce Brosnan é um apoiador de Dalai Lama, a China decidiu não liberar Black Adam. Pierce Brosnan usou algo relacionado ao Dalai Lama em uma entrevista, foi o que eu ouvi, afirma o usuário Tiger Paw, e no Weibo, há comentários que dizem que muitos fãs da Marvel aproveitaram a chance e ligaram para o Conselho de Cinema para destacar isso e reclamaram para que o filme fosse banido. Então, foi um grande boicote, aparentemente, né? Pelo menos pelo que essa reportagem tá falando, e que infelizmente aparenta ter sido um boicote extremamente bem sucedido. Então, enquanto aqui, né, no Brasil, nos Estados Unidos, boicotes não parecem surtir muito efeito, a gente vê isso por filmes como Capitã Marvel, ou até por Pantera Negra, né? O primeiro filme do Pantera Negra sofreu boicotes também. Parece que lá na China esse tipo de boicote funciona, né? Porque eles podem ter afetado a bilheteria do filme aí em pelo menos 50 milhões de dólares, mas eu vou mostrar isso pra vocês no decorrer do vídeo. Aqui, ó, fãs nas redes sociais chinesas dizem que não querem que Adão Negro seja liberado. Um usuário no Twitter também postou screenshots. As capturas de tela são da mídia social chinesa, que diz que os fãs estão mirando Black Adam e não querem que o filme seja lançado. E aqui uma foto, né, do Pierce Brosnan. Isso 121 semanas atrás, então não é um post recente, né, aqui do Pierce Brosnan com o Dalai Lama. Um usuário conhecido do Twitter que cobre notícias de filmes relacionados à China também tweetou uma lista de filmes americanos que estão previstos para serem lançados. No entanto, nenhum dos filmes foi lançado, o que sugere que as previsões estão basicamente erradas, né? Aqui a gente vê o post. Pierce Brosnan compartilha um vínculo especial, né? O Pierce Brosnan obviamente interpreta o Doutor Destino, né? Registrou que compartilha um vínculo especial com sua santidade, o Dalai Lama, que está exilado na Índia e que é chefe do estado e líder espiritual do governo tibetano. O problema é que os chineses não reconhecem o Tibete como uma nação independente e afirmam que o Tibete está sob a soberania da China. E aqui, inclusive, eles vão um pouquinho mais a fundo, né, dizendo que o Pierce Brosnan já doou 300 mil dólares, né, recebeu fotografias tiradas em sua casa, casamento em 2001, para construir uma escola, e citam aqui uma ligação muito forte, né, entre o Dalai Lama e o Pierce Brosnan, que pra mim não é motivo pro filme ser banido por lá, mas a gente sabe como as coisas funcionam lá na China. E o que isso quer dizer em termos de bilheteria? Pra mim, isso quer dizer que o filme do Adão Negro não vai ser lucrativo, o filme não vai dar lucro pra Warner, ele pode trazer pessoas pro HBO Max, mas nas bilheterias o filme não vai ser lucrativo. O filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares, então o filme teria que fazer pelo menos uns 450 milhões. O filme ainda tá bem distante disso e já tá bem recuado aí nas bilheterias. Agora tá chegando Pantera Negra ainda, então provavelmente o filme não vai continuar trazendo muito dinheiro. Pantera Negra provavelmente vai ter uma abertura de 100 milhões ou mais. E o filme tem hoje 326 milhões de dólares, então a tendência é que ele pare ali na casa de uns 380, 400 milhões, que não seria lucrativo para o filme. Então acho que o Dwayne The Rock Johnson perde muito poder no futuro, né, do universo DC. Ele chegou, eu trouxe o Henry Cavill de volta, que aparentemente não adiantou nada na bilheteria do filme, porque o filme não tá nem tão distante assim do Shazam, se a gente for comparar a bilheteria dos dois filmes, só que o Shazam teve um orçamento entre 80 e 100 milhões de dólares, enquanto o filme do Adão Negro teve um orçamento de 200 milhões, né? Então eu acho que o The Rock acabou ficando bem diminuído nessa situação, ainda mais agora com a entrada do James Gunn. E o quanto a falta da China afeta nas bilheterias. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos que eu separei, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, Adão Negro, né? 326 milhões, obviamente não teve uma estreia chinesa. Eu queria mostrar aqui pra vocês, o filme do Shazam fez 43 milhões na China, só que sem o The Rock, que é uma estrela muito grande em território chinês, então o filme poderia fazer muito dinheiro por lá. Eu imagino que faria mais do que esses 43 milhões. Aqui a gente tem Homem-Formiga e a Vespa, que eu selecionei só como um exemplo aqui pra vocês. Fez 121 milhões de dólares na China. O Homem-Formiga e a Vespa, sem uma grande estrela, né, como The Rock, é o Paul Rudd, que eu não imagino que seja uma grande estrela por lá. Então é um filme que realmente surpreendeu em território chinês. Depois eu peguei Guardiões da Galáxia, que é um filme novo, né, no universo Marvel, que muitas pessoas apostavam contra. O filme do Guardiões da Galáxia fez 86 milhões de dólares, então quase 100 milhões de dólares também em território chinês. Aqui eu separei alguns filmes da DC também, Man of Steel, né, o Homem de Aço, fez 63 milhões em território chinês. E Mulher Maravilha fez 90 milhões em território chinês.
Então, a maioria dos filmes, e você pode estar pensando, ah não, mas eu li que em 2022 os filmes americanos não fizeram muito sucesso em território chinês, mas a gente já tem argumentos contrários, né? Se a gente olhar aqui o filme Jurassic World Domínio, né, ó, como vocês podem ver, fez $1 bilhão, né, ao redor do mundo todo, 376 nos Estados Unidos, só que ele fez 157 milhões em território chinês. Então é sim possível que um filme americano bata os $100 milhões em território chinês se tiver um ator muito querido, se tiver uma história. Lembrando que Homem-Formiga e a Vespa bateu 121 milhões, né? E agora a gente tá vendo que Jurassic World Domínio bateu 150 milhões. Então se o filme do Adão Negro é lançado em território chinês e faz $100 milhões por lá, o filme possivelmente chega a 500 milhões, se torna um filme lucrativo, né? Com certeza receberia uma sequência, o The Rock com certeza teria um pouquinho mais de poder, então dá pra gente dizer que esse relacionamento do Pierce Brosnan com o Dalai Lama pode ter mudado completamente o rumo da DC nos cinemas. Então, só abordando a capa do vídeo, só abordando o título, né? O Adão Negro é um flop a essa altura ou não? Eu diria que não, né? Eu sei que muitas pessoas estão chamando o filme do Adão Negro de um flop. Eu acho que não, eu classifico como flop ou filmes que ficaram extremamente abaixo, né, das suas previsões. A gente tem alguns exemplos muito grandes aí, né, a respeito disso. Né, eu acho que o filme custou 200 milhões. Se chegar na casa dos 400, dá pra dizer que foi um filme fraco nas bilheterias, possivelmente que perdeu dinheiro, mas eu não diria que é um flop, né? Tem muitos filmes aí que não chegam nem ao seu orçamento. Pra ser um flop gigantesco, na minha opinião, tem que ser mais ou menos assim. O filme custou 200 milhões, fez 210 nas bilheterias, o que quer dizer que o filme perdeu muito dinheiro na realidade. Eu não diria que o filme do Adão Negro tá seguindo esse caminho, até porque ele pode se pagar através da HBO Max, ele pode se pagar com venda de mercadoria, com venda de produtos e etc. Mas eu diria que é um filme que vai sim ser muito fraco nas bilheterias sem a sua estreia chinesa. E só para vocês terem uma ideia de como a China é importante para a percepção de um filme, se eu perguntar para a maioria de vocês qual filme foi mais bem sucedido, Thor, Amor e Trovão ou Thor Ragnarok? Muitas pessoas vão falar de cabeça, foi o Thor Ragnarok, porque o filme fez mais bilheteria. Só que se a gente excluir a China do Thor Ragnarok, o filme Thor, Amor e Trovão teve uma bilheteria superior, só que ninguém leva isso em consideração, porque o filme teve uma bilheteria mais baixa. Então é um asterisco que as pessoas vão usar por um tempo. Ah, o Adão Negro fez 400 milhões, mas não estreou na China. Só que daqui a alguns anos ninguém mais vai se lembrar disso e o filme vai estar lá com um resultado ruim. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham de toda essa situação envolvendo a China, de toda essa situação envolvendo o Pierce Brosnan, envolvendo o Dalai Lama, né? O que vocês acham disso tudo? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.